Boa noite. Nossa dica de hoje, nós vamos continuar o nosso agrupamento em níveis. Então, no último videozinho, nós colocamos os produtos aqui. Agora eu preciso que ele some para o produto. Por enquanto, ele está somando. Esse soma C, se vocês se lembram, ele está somando. Se eu dar um F2 aqui, vai mostrar por mês, por vendedor e por cliente. Então, para acrescentar produto, posso vir na formulazinha aqui, escolher essa fórmula, vamos copiar para cima, Ctrl C, botão da direita, colar a fórmula, colher a fórmula, tá? Vamos colar tudo para levar o formato também, Ctrl C, Ctrl V. Só que levou essa bordazinha, vou tirar a borda, botão direita, formatar, tirar a borda inferior, certo? Tá. Então agora, vamos ver se está certa a fórmula, porque quando eu copio e eu não congelei algumas colunas, pode estar algum erro, com certeza. Veja bem que ele levou o meu vendedor lá para cima, tem que ser aqui, ó. O mês está correto, o vendedor está correto e o mês ali. E as outras colunas de vendas já estavam congeladas, lembra? Sempre busco as colunas de venda, deixo elas congeladas. Esse cifrão onde você congela a coluna, todas elas que vêm da guiazinha venda já estão congeladas. Minha preocupação é com as células que vêm da vendas mês, vendedor e mês, ok? Agora já está correto. Então, basta eu vir no final da fórmula e acrescentar. Vocês lembram que essa soma C, a condição dela é o seguinte: a primeira coluna era onde eu quero buscar os valores, e depois dois parzinhos, né? Onde que vem a leitura e a condição, leitura e a condição. Por exemplo, aqui no caso, vendas, a coluna J de vendas seria a coluna valores, onde estão as vendas. Depois disso é a coluna C. A coluna C de vendas é onde tem o vendedor. Então, vendedor, e eu associo o vendedor parzinho a E6. Quem é E6? João Pedro, E6. Veja aqui, ó, E6. E assim por diante. A hora que eu pego a coluna L de vendas, a coluna L é mês. O mês, eu tenho que pegar aqui o mês que está na minha célula E5. Mês E5. E por último, a coluna D de vendas, coluna D de vendas, cliente, que eu vou associar a minha C12, que seria onde estão os meus clientes. Então, basta eu acrescentar no final da coluna. Veja, quando eu clico lá, ele mostra todas as condições aqui, ó. Intervalo da soma, intervalo critério, intervalo critério, parzinho, intervalo critério, intervalo critério 4, critério. Então, no final, eu posso acrescentar mais um intervalo critério, que seriam quem? Eu vou lá e vou clicar em produtos. Clico na coluna toda, tá? Produtos. Já dou um F4 para ficar congelada. Ponto e vírgula, vendas mês, e clico no produto. E esse produto vai ser congelado quem? Vai ser congelado as colunas. Tá? Então eu vou dar um F4 até o D ficar congelado. O D ficar congelado. E as linhas? As linhas não, porque quando eu copiar para baixo, eu quero que ele reproduza, mudando de D7 para D8, que seria farinha de rosca, depois de D8 para D9, que seria farinha de trigo, assim por diante. Então posso dar um Enter aqui que ele já fez a soma. Então, para copiar para baixo, como eu já congelei a coluna aqui, ele vai fazer. Atenção, C12 está congelada, a coluna está congelada, mas a linha também precisa congelar, porque esse cliente vai ser o mesmo para todas elas. Veja, se eu copiar para baixo, o que vai acontecer? Se eu dar F2, veja que ficou errado, eu teria que estar, a farinha de rosca está correto, João Pedro está correto, o mês de janeiro está correto, mas o vendedor não. Tá? Então eu teria que antes congelar o C12 também. Tá? Então vou deixar o C12 congelado com F4. Agora, quando eu copio para baixo, ele está congelado. F2 aqui, veja que ele guardou direitinho. Isso significa que eu posso copiar para todas de baixo, vai funcionar. Veja bem, F2 está pegando João Pedro, mês de janeiro, o fermento e o café.
Vamos deixar na formatação sem essas bordazinhas no meio, né? Ok. E agora eu posso copiar para o lado? Vamos ver se para o lado dá certo. Quando eu trouxe para cá, F2, ó, o mês já deslocou para cá. Então eu preciso congelar o mês também antes de trazer para a direita. Então eu venho no mês, quem que é o mês? O mês aqui seria E5. Então eu vou no mês E5, com F4 eu congelo. Agora eu posso copiar para baixo. Para do lado, desculpa. Vamos ver se deu certo. É meio chatinho, tá? Tem que tomar cuidado. O mês de janeiro correto, Adriano tá correto, café de Europa tá certo. E para baixo, vamos ver se deu certo. Ó, deu certo de novo. Mês ficou congelado, março, quem de rosca Europa. Okay? Então eu posso fazer todas elas para baixo. Vamos deixar a formatação que estava. Formatar em borda, tirar essas do meio, né? E o total não tem mistério, é só copiar. Ctrl V. Tirar também essas bordazinhas. Ops. Botão direita. Formatar. Borda. Ok. Bom, para os próximos cursinhos eu vou mostrar como se eu consigo copiar para baixo e para o lado. Lembro que eu tenho que trazer todas essas funções aqui para baixo e para os lados também, né? Para todas elas. Os cuidados a gente tem que ter. Então é bom a gente fazer esse exercício para a gente não cometer erro. Então aqui o que eu fiz, a diferença dessa fórmula para essa de baixo, que soma só por vendedor, é justamente que eu acrescentei o último intervalo, veja bem, o último critério, né, dizendo que eu queria para o produto. Ok? Exercitem bastante, que vale a pena para você fazer planilha mais rápido, tá? Bem legal isso. Espero que tenham gostado. Até mais.